Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa live Perfil Comportamental. O que é isso? Eu vou vou chamar a nossa convidada de hoje, Isabelle de Seta. Ela é treinadora comportamental e vai estar aqui explicando pra gente o que é perfil comportamental, como a gente pode usar esse conhecimento na nossa educação. Olá, Isabelle! Olá, Márcia! Sejam bem-vindas! Já vou fazer aqui o convite para Isa. A Isa, gente, ela vai estar no nosso workshop, no workshop Crescer, dia 9 de junho, das 9 horas da manhã às 13 horas. Ela vai trazer isso com mais profundidade a temática sobre perfis comportamentais, mas eu quero que nessa live você entenda o porquê é importante nós termos esse conhecimento como pessoa, como gestora, como profissional. Vai ser bem bacana essa live. Deixa eu convidá-la. Aqui. Deu o convite. Vou aproveitar e vou encaminhar essa live. Encaminha você também para aquela pessoa que você conhece. Oi, Isa! Tá me ouvindo? Aí, você tá me ouvindo? Não te ouço. Não, Não? não tô te ouvindo. Peraí. Tá. Isabelle saiu, vamos tentar de novo. Deixa eu aproveitar, vou encaminhar essa live para as pessoas que eu tenho aqui, para já ir acompanhando. Encaminha você também que está assistindo agora, está assistindo reprise. Encaminha essa live. Ela vai ser muito legal, uma live muito importante. Vai abrir aí o nosso conhecimento, entendimento do que é, para que serve os perfis comportamentais. Você já ouviu falar sobre isso? Sobre perfil comportamental? Estou encaminha você também essa live. Olá, seja bem-vinda, Flor da Vida. Pampulha, estou encaminhando a live. A Isa entrou, mas deu algum probleminha, ela não estava me ouvindo, ela saiu. E aí eu vou chamá-la para ela retomar aí a nossa conversa. Vai ser um bate-papo bem legal, não vai ser demorado, tá, gente? Poucas perguntinhas que eu selecionei aqui para trazer esse conteúdo de maneira breve, simples, mas que seja que abra aí visualização. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Ver se vai agora. Olá, olá, mais uma vez bem-vinda, bem-vinda à nossa live. Tá me ouvindo agora? Tá me Tá me ouvindo? ouvindo? Tô. Não tô conseguindo te ouvir. Não sei o que tá acontecendo aqui desse lado. Pessoal, quem tá aqui na É, live com a gente, fala se tá conseguindo me ouvir ou é só a Isa que não tá conseguindo me ouvir. fala alguma coisa agora. Alguma coisa. Não? Ixi, deixa eu ver se eu com fone se melhora. Acho Estranho. que agora Só eu tô ela. ouvindo. Dá pra ouvir? Tá me ouvindo? Tô. Acho que eu É? Ó, a sim. Flor falou que ouve as duas. Vou pôr o fone pra ver se melhora. Tá bom. Eu tô ouvindo bem também. Melhorou? Tá ouvindo? Melhorou bastante. Uhum. Então tá bom. Mais uma vez, Isabelle, muito, muito, muito obrigada por você ter aceitado o convite. Quero agradecer você que está aqui na live com a gente. Fica até o final, vai ser uma live breve, mas que vai trazer um conhecimento que vai te empoderar com certeza. Encaminha essa live, já encaminhei aqui, encaminha você também que está assistindo agora conosco. Você que está assistindo a reprise, encaminha essa live para todas as pessoas que você conhece que acredita que vai fazer diferença esse conteúdo. Isabelle, muito obrigada. Tô cansadinha, minha língua tá bem enrolando, tá, gente? Se eu ficar falando, vocês me perdoam, se enrolar a língua aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite. A Isabelle ela vai participar do meu workshop no dia 9 de junho, também com o mesmo tema, só que com mais profundidade.
E eu quero te agradecer por você aceitar, por estar aqui conosco. Fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, por favor. Eu que agradeço, Lu, pelo convite. Bom, eu trabalho com treinamento e desenvolvimento de pessoas. Dentre as minhas especialidades está a análise comportamental. Legal. Eu faço acompanhamento, desenvolvimento de líderes, produtividade, faço mentorias individuais, basicamente isso. E também sou especialista em autossabotagem. Uma das coisas que eu costumo levar para o pessoal de desenvolvimento. Que legal, bacana. E posso começar então com as perguntas que eu selecionei aqui? Sim, pode tocar comigo. Tá. Isa, não são muitas perguntas, mas eu creio que vai trazer bastante entendimento para o nosso público. Começa falando pra gente, explica o que é perfil comportamental, que muita gente não sabe o que é isso. Claro. Assim, ó, o William Marston, ele tinha uma grande missão. Foi quem desenvolveu essa teoria do DISC, tá? Uhum. Ele queria entender por que as pessoas elas recebiam o mesmo treinamento, o mesmo tipo de demanda, a mesma educação, digamos assim, e reagia de maneira diferente. Era uma coisa que deixava ele encabulado, ele tinha como missão descobrir isso. E aí, o que ele fez, né? Com base em pesquisa, ele percebeu que, basicamente, existem 4 tipos de perfis de comportamento. E cada ser humano vai responder ao ambiente, a forma de interagir, a forma de se comunicar, até mesmo de receber um feedback, de acordo com esses 4 perfis. Então, isso foi uma grande virada de chave, porque não adianta você falar comigo da mesma maneira que eu falo com você. Perfeito. Porque nós temos perfis diferentes, nós temos modelos de comportamentos completamente diferentes. Então, isso ajuda bastante na educação, no desenvolvimento da pessoa. Muito legal, muito legal. Eu conheço o DISC, né? Eu sabia quem tinha feito, mas eu não sabia dessa historinha que vem aí trazer o entendimento, né? E aí, conforme você foi falando, a gente já começa a entender como a gente pode usar isso no dia a dia. Mas vamos lá, por que devemos aprender sobre o tema, pensando, Isa, no quesito educação, no quesito escola, ou até mesmo educação de filhos? Por que aprender sobre perfil comportamental? Para a gente não errar, principalmente na educação, tá? Uau. Pensa que a forma como a gente vai se relacionar vai variar de acordo com o perfil da criança, com o perfil da pessoa. Vou dar um exemplo, tá? Se eu tenho um perfil, sei lá, um perfil de comunicação, provavelmente eu vou ser, pegando em criança, eu vou ser aquela criança que vai chegar no lugar, que vai ser desinibida, que vai falar com todo mundo, que vai ser altamente criativa, que vai adorar interagir. Sim. Mas eu também vou ser um pouquinho indisciplinada, um pouquinho desorganizada. Por outro lado, se eu for uma criança que tem um outro perfil, por exemplo, um perfil que é quase de planejamento, um perfil analista, que é o oposto do computador, essa criança ela vai ser mais introvertida. E ela vai ser aquela criança que vai querer ficar quieta, que vai querer olhar, muitas vezes pensando numa criança, né? Vai ser, por exemplo, vai querer ficar gigando, vai querer ficar no computador, vai ficar ali no mundinho dela quietinha. E tá tudo bem. Se a gente não entender um pouco mais sobre como funciona esse perfil, e que acaba que muitas vezes a gente erra, né? Comparando, a gente exige né? uma pessoa que ela tem um determinado comportamento que é muito diferente do que é o padrão dela. E, por exemplo, para uma pessoa que tem um tipo de padrão de introspecção, um analista que é mais introvertido, exigir dele que ele tenha os mesmos comportamentos que um comunicador é algo muito desgastante. Às vezes pode ser até traumatizante para uma criança. Sim. Porque você está falando para ela, mas você tem que ser assim, você tem que ser assado. Não, ela tem que ser o que ela é e a gente tem que aproveitar o melhor disso para que ela se desenvolva e cresça cada vez mais. Isso é muito legal que você falou, e eu não lembro exatamente de quem eu ouvi, né? Mas tem muitos estudos sobre isso, que diz que uma grande parte, né, de um período da educação era sempre querendo aprimorar aquilo que a criança tinha como dificuldade, em vez de investir naquilo que ela tinha habilidade e facilidade. Então aí você falando já traz essa sacada. Muitas vezes, aquela criança que é comunicadora, que você quer que ela fique quieta, que ela pare de falar, você pode utilizar isso
de maneira que venha contribuir no ambiente. E pensando nisso, eu já penso em escola, já penso em mãe, como que essa pode trazer que você entenda que essa criança é assim e tá tudo bem, e como que a gente pode usar isso de maneira que venha a trazer benefícios para ela e para a gente. Não querer, fica quietinho, vai no caso do perfil de comunicador, né? Fica quietinha porque sua irmã é quietinha, né? E também, o que você disse, eu também trago a comparação, gente, que a comparação nunca é boa, né? Não é bom, não é saudável para ninguém a comparação. E quando você entende que cada criança tem seu perfil, cada pessoa tem seu perfil, você para de comparar, porque não faz sentido comparar, certo? Se cada um é da maneira que é. Isso é muito legal, Isa. Fala um pouquinho pra gente quais são esses perfis comportamentais e eu quero saber como que a gente pode identificar eles, né, no dia a dia, no nosso aluno, no nosso filho, como a gente pode, algumas características talvez de cada perfil, e como a gente pode olhar e falar assim, nossa, cara, eu acho que aquele que a Isa falou na live é um comunicador, é um analista. Como identificar? Tá. Vou explicar um pouquinho sobre os quatro, Tá. e aí eu entro um pouco nessa questão de como identificar, Ok. tá? Basicamente, como é que funcionam os quatro? Nós temos dois perfis que são mais extrovertidos. E temos dois perfis que são mais introspectivos. Os dois perfis introvertidos, eles são o executor e o comunicador, tá? O que é o executor? O executor é aquele perfil de pessoa, de criança, né? Que a gente costuma dizer que são pessoas que têm quase que um dom instintivo para liderança. Uma pessoa que já chega mandando, faz isso, faz aquilo. Sabe aquela criança que é tinhosa, né? Sei. Eu sou uma. Ela chega na brincadeira e sabendo como ela quer. Basicamente assim que funciona. Então, executores são pessoas bem diretas, direto ao ponto, e às vezes um pouco impositivas, tá? São pessoas altamente determinadas, então a criança ela não vai desistir enquanto ela não conseguir. E aí, pegando uma dica, né, na parte da educação, elas adoram ser desafiadas. Então, se você quer fazer uma criança, quer que uma criança faça algo para você, desafia ela. Não pede não, que ela se você pedir, ela só vai fazer se não quiser. Que é ela que se manda. Boa dica. Olha, eu ia te pedir isso, mas eu acho que você não vai conseguir. Que ela vai dar um jeito dela e vai fazer. Então, basicamente, é esse perfil de pessoa, que ela já chega no ambiente, tá? Isa, deixa eu só te atrapalhar um pouco e quero comentar, né? Porque assim, eu já fiz o meu DISC e primeiro eu sou dominante e depois eu sou influente. Então eu sou os dois extrovertidos, né? E como dominante, gente, realmente, você me desafia, já era. Assim, não, agora que eu vou fazer. E esses dias eu recebi um desafio lá no meu serviço, né? Quanto a um assunto de um colega meu. Eu desafio você. Não, agora que eu vou fazer, né? Você desafiou, agora que eu vou fazer. Eu vou ganhar essa aposta. Apostou lá comigo. Eu fiquei pensando, nossa, tanta gente falando, né? Faz, Lô, faz desse jeito. Eu, não. E aí, quando me desafiou, eu fui lá e, não, agora eu vou fazer. É bem isso que você falou mesmo. E é bom que você falou, trouxe, né, a nomenclatura dominante. Então, existem algumas umas usam a palavra dominante e outras executores. Mas é a mesma coisa. Sim. O padrão é o mesmo. São pessoas muito mão na massa, né? Quando cresce e tudo mais. Pega tudo para fazer, mas só não gosta de ser mandada. É ela que manda na vida dela. É independente já, desde que nasceu, ela já tem a independência dela. Olha, que interessante, né? Você falando vem me lembrando de algumas histórias. É uma coisa tão simples, assim, tão boba, mas eu identifico até como parte do perfil. A minha mãe, ela sempre colocava... A gente era criança, né? Quando a gente era criança, a minha mãe sempre colocava o prato de comida para cada um. E eu falava, não, meu a senhora não coloca. Eu coloco. Eu não gostava que minha mãe fazia o meu prato. Para os meus irmãos estava tudo ok, mas para mim já era, não faça o meu prato, porque você vai querer que eu coma essa quantidade de comida, que ela não gostava de jogar essa comida fora, né? Eu não vou comer, eu vou fazer o meu prato. Não faz o meu prato. Então, desde pequenininha, algumas coisas, sabe? Tipo assim, não quero desse jeito, eu quero desse jeito. Olha que engraçado. E você falando, eu fui lembrando agora. É isso. Os dominantes são assim mesmo. O segundo é o perfil que a gente chama de comunicador, que é o influente, né? Sim. Essa criança altamente criativa, tem vários amigos, todo mundo gosta dela, é a criança mais popular da escola, vai? E ela vai ser essa criança que ela vai gostar de brincar, de interagir, só que ela vai ter muita mais dificuldade, por exemplo, com a organização.
com a gestão do tempo dela. Então, ela naturalmente, por ela querer muito, assim, se eu fosse falar da palavra dominância, né, o que atrai muito dominante, é conseguir concluir algo, que a gente chama de resultado, né? Sim. São pessoas faladas e tudo mais. Para o comunicador, para o influente, a palavra mais importante para ele é relacionamento. Então, ela vai querer ficar estudando, ela vai querer ficar ali batendo papo com a amiguinha no colégio, entende? Porque o mundinho dela gira em torno disso. Então, pro influente, é legal a gente estimular essa criatividade. Legal. E começar a criar mecanismo para que ele possa se organizar. Desde pequeno, criar listas, alguma coisa assim, para que ele próprio possa se organizar e lidar com essa dificuldade que às vezes ele tem de organização, de tempo e tudo mais. Assim. E olha, é interessante você foi falando, assim, quando eu fiz o meu perfil, porque assim, eu mudei também, né? Não que o perfil muda, mas a gente consegue trabalhar alguns pontos, né, Isa? Quando a gente sabe, a gente tem esse conhecimento, a gente consegue trabalhar alguns pontos. Então, e assim, uma coisa assim boa que o influente não tem, mas eu tenho, é a organização, né? Eu sou muito bem organizada. Uma coisa que eu tenho muito forte da parte do influente, que é do meu segundo perfil comportamental, mais forte, porque nós temos o 4, é isso, né? Só que 2 são mais fortes, não é, Isa? É isso mesmo? Todos nós temos os 4 perfil, o que vai mudar é a intensidade. Então, pensa que é uma distribuição. Normalmente, a gente tem 2 acima de 25% e são os 2 mais fortes. Tem pessoas que só tem um, que é um tão forte que o outro fica baixo. Tem pessoas que tem 2 e tem pessoas que é tão equilibrado que ela tá tendo 3 perfis. E fica ali 25 e o outro um pouquinho menos de 24. Mas normalmente o mais comum é terem 2 perfis. E os meus 2 perfis mais fortes é o dominante, tipo, muito acima, né? E o comunicador, o influente. E como influente, eu tinha muito a mania de começar muitas coisas, Isa, e não concluir, porque eu queria começar muitas coisas, aquela coisa, não é do influente? Queria começar tanta coisa, não, eu consigo, eu dou conta. Então, assim, na gestão do tempo, eu acabava me perdendo um pouco, e às vezes eu me perco um pouquinho na gestão do tempo. Agora, a organização de coisas, eu já sou bem mais organizada. Agora, do tempo, eu já queria fazer um monte de coisa. Ah, não, eu dou conta. Não, eu gosto. Ah, não, eu gosto disso. E aí, não conseguia chegar até o final. E às vezes me cobrava por causa da parte do dominante, né? Do executor. Não, você precisa fazer, você precisa concluir. O influente, ele normalmente tem tantas ideias, a cabeça dele não para, ele é tão criativo, que ele inicia um negócio, inicia e para. E precisa ter um pouquinho de atenção, porque ele tende a querer, porque cansa, ele não gosta de rotina, entende? Sim. Entrou na rotina e fala, ai, que chato isso, não quero. Aí vai mudar rápido. Então precisa ter um pouquinho de cuidado para conseguir botar ele no eixo, para conseguir concluir as atividades. Exatamente isso. Fala mais sobre... Aí tem 4. Então, o comunicador, o dominante, que é o executor, né? A nomenclatura muda, mas é a mesma coisa. Influente ou comunicador. E quais são os outros 2, Isa? Os outros 2 são os 2 mais introspectivos, tá? E pensa assim, ó. Como se fosse um quadrante, né? De um lado eu tenho os extrovertidos e os introvertidos. E eu tenho os 2 que são mais focados em resultado. E os 2 que são mais focados em pessoas. Eu vou explicar. Então eu falei do influente. O influente é extrovertido. E a palavra mais importante para ele é relacionamento. Porque ele gosta de estar muito perto de pessoas. O primeiro perfil introspectivo é o que a gente chama de planejador. Ou estável. Ele também é muito apegado às pessoas. Para ele, pessoa também é um negócio muito importante. Só que ele é do tipo é aquele bom amigo. Literalmente. É aquela pessoa que a pessoa fala, nossa, que pessoa fofa, que pessoa legal. Provavelmente essa pessoa ela tem um perfil estável forte. Porque são pessoas mais calminhas, mas falam mais devagar, são pessoas que têm uma voz suave, são ótimos ouvintes, são pessoas leais, aquele amigo leal que vai ficar ali do lado, que vai querer ajudar. Não gosta muito de bagunça, viu? Então, o Gustavo, ele tem o jeitinho dele ali de fazer as coisas. Se alguém mexe, ele já fica perdido. E fica tenso. O Gustavo é aquele tipo de pessoa que se você botar em pressão, ela trava. E aí ela fica, cara, e agora o que eu vou fazer?
Por quê? O negócio mais importante para ele é se sentir seguro. Ele quer se sentir seguro constantemente. A palavra, que se eu fosse denominar, né, a palavra mais importante para o estável é estabilidade, Estabilidade. segurança. É isso o tempo todo. Então, são pessoas mais quietinhas, ótimos ouvintes, são leais, são pessoas que fazem tudo com muita qualidade, Legal. só que demoram um pouquinho para iniciar. Às vezes, se perguntar para um dominante como que o estava é lento. Que não tem conteúdo. Nossa, é muito devagar. Porque ele acaba sendo um pouquinho inseguro, sabe? Mas o que ele faz com muita qualidade, porque ele planeja muito antes de colocar em ação. Você vai falando, eu fui lembrando aqui várias coisas, né? E eu lembrei que teve uma vez, eu trabalhava numa loja de sapatos, há muito tempo atrás. E aí tinha um rapaz que com certeza ele era estabilidade. Gente, mas ele era tão calmo, e me dava nervoso. Eu ficava nervoso, juro, me dava nervoso de ver a lentidão e a calma. Eu falei, gente, não pode ser, não pode ser. E me dava nervoso, porque eu sou muito assim, não, vamos fazer, sabe, rápida. Eu sou muito rápida, não quero fazer, eu quero já resolver, quero resultado. E aí ele naquela calmaria, eu ficava assim, gente, não pode ser, como ele consegue? O estável, né? Se deixar, ele vai ali fazer o mesmo negócio bastante tempo. Ele gosta, e quanto mais ele entrar na rotina dele, quanto mais ele estiver seguro, melhor para ele, que é isso que importa. Legal. E o último, qual que é? O último é o analista. Assim como o estável, ele também é introspectivo, só que ele não se importa tanto assim com os relacionamentos, não. Enquanto o estável quer ser legal com os outros, ele acaba até se anulando às vezes pelas pessoas. O analista, ele adora trabalhar em equipe. Ele e o computador dele. Ele e mais ninguém, tá tudo certo. Só deixar ele quieto no canto, que pra ele tá ótimo, tá? Então, normalmente são pessoas mais críticas, são muito profundas. São pessoas que gostam de estudar, que gostam de se aprofundar dos negócios, que adoram dados, números. São literalmente especialistas. E eles fazem tudo com muita excelência, sabe? Só que eles gostam de deixar de ficar ali no mundinho deles. Trabalhando e fazendo, jogando e olhando para dados. Se não cuidar, ele pode ter uma percepção. As outras pessoas podem olhar para ele e achar que ele é um pouco cético e um pouco pessimista. Porque ele enxerga coisas que outras pessoas não enxergam. Entende? Entendo. Diferente do comunicador. O comunicador, eu vejo, né, assim, o comunicador que é o influente, eles são muito otimistas, né? Então, tipo, acho que dá conta de tudo, né? Por isso que acaba fazendo muita coisa, assumindo ali muita, né? Criando muita coisa, porque é otimista, não é? Minha visão até exoberbada, eu acho que é a palavra, não é? O comunicador é o oposto do analista, né? Então, você falou a palavra certa. O comunicador é o outro, às vezes em excesso. E o analista, ele é o pessimista, e se não tomar cuidado, pode ser em excesso. Sim. Mas eles são pessoas que também fazem tudo com muita qualidade. E a outra ponto comunicadores adoram ser elogiados. Sim. Então, você quer incentivar alguém, adoro. Você tem um filho que é comunicador, elogia a criação, todo mundo. Agora, pro analista, você vai olhar assim de lado, tá bom, nada mudou na vida dele. Ele não se importa muito com isso, entende? Gente, eu adoro elogio, vou sempre me conquistar. Elogiou, eu tô eu tô amiga, né? Que horror, né? Eu adoro ser elogiada, é verdade. Elogiou e falando, já me abre, assim, já fico ali. Um comunicador, ele né? Ele já recepciona bem, né? Ele tem apesar que eu sou dominante. E olha que interessante, Isa. Como eu sou primeiro dominante e depois influente, eu tinha até a parte no meu dia a dia, ficar muito séria. Porque, assim, no meu trabalho, eu acabava usando mais a minha parte de execução do que de conversa, assim, com os colegas, né? Eu ficava muito séria, as pessoas falavam, nossa, você é mentira, tal. Eu falava, gente, e depois conversava comigo, falava, nossa, Lu, né? Eu não sabia que você era assim, extrovertida, alegre. E aí eu ficava me questionando, mas como assim, né? E eu nem sabia que eu tinha essa cara de brava, né? Que eu tava assim,
Assim, mas porque era o meu normal, assim, o normal por causa de ser dominante. Fez sentido o que eu falei? Total. O dominante, se ele não tomar cuidado, ele entra no lugar e ele não fala com ninguém. É isso Então, mesmo. então, não é nem. E aí, uma coisa importante, assim, não é que é maldade, não é que a pessoa ela é mal educada ou algo nesse sentido. É que é a forma como ela se comunica, entende? Sim. Então, a pessoa não tá nem percebendo que ela tá agindo daquela forma. Sim, sim. E assim, quando me E aí, falaram, eu falei quando assim, gente. vai, por exemplo, um comunicador e normalmente um planejador, que são as pessoas que são mais emocionais, e vê um cliente entrando e falando sem chegar pedindo para fazer as coisas, ou mandando sem dar bom dia, boa tarde. Nossa, que pessoa arrogante. Nem é, mas, gente, eu era assim, eu entrava de cara feia, cara fechada, assim, sem perceber que eu estava fazendo aquilo. Depois que eu aprendi sobre perfis comportamentais, eu falei, nossa! Ó, veio uma pergunta do Albérico. Eu já vou abrir aqui já os comentários, tá? Ele perguntou o seguinte, Isa. Uma pessoa de perfil analista pode ter sucesso como vendedor? Pode. Pode, assim, ó, eu não gosto, existem tendências de profissões de acordo com o perfil. Sim. Então, por exemplo, naturalmente, esperam-se que comunicadores são pessoas que se deem muito bem em vendas. Sim. Só que analistas são muito bons em vendas, principalmente quando são vendas técnicas. E tem um método, tem todo um negócio para se seguir. Então, pode sim. Não é, de repente, o que ele mais se interesse, no sentido de que ele tem que estar o tempo todo se comunicando, o tempo todo falar com pessoas, mas é possível. Sim. Inclusive, quando lá no teste que a gente faz, tem a distribuição das profissões. E a parte de vendas, ela está com o comunicador, mas o analista tem a venda técnica. Por quê? Porque ele vai estudar com profundidade o produto. Ele vai entender. Ele vai saber explicar, então ele vai passar mais credibilidade para o cliente. E ele vai seguir aquele passo a passo. Se tem uma pessoa que gosta de método e passo a passo, é o analista. Então, para ele, bem, funciona. Eu conheço vendedores de altíssimos desempenho que são analistas. Por quê? Porque vendem um produto que é um produto que requer um certo método, uma certa disciplina, uma certa atividade. Então, eles se dão super bem. Então, pode, com certeza pode. Legal. E você falando nisso, Isa, eu já fiquei pensando aqui no quesito de escola, quando os gestores, os professores, eles atendem ali a família. Porque, por exemplo, assim, vamos pensar numa escola particular, que é um público que eu trabalho hoje, e aí uma família chega para conversar com esse gestor, para saber sobre a escola. Muitas vezes, como nós abordamos essa pessoa, observando se ela é uma pessoa analista, se ela é uma pessoa dominante, no caso executora, você consegue saber como se comunicar melhor, não é, Isa? Por exemplo, vai com o executor, você vai ser mais direto. O analista, você vai conseguir dar mais detalhes. Tendo esse conhecimento, faz uma diferença no atendimento, não faz, Isa? Pensando em vendas no geral, mas aqui, como nosso público é famílias e escolas. Sim. Vou dar, sei lá, vou pensar. Você vai, como gestor, vai falar com uma mãe ou com o pai. Você pegar aquele pai que ele não tem muita paciência, se você ficar ali explicando tudo o que acontece na escola em mínimos detalhes, vai falar assim, tá bom, tchau. Depois eu volto. E assim, só vai direto ao ponto. E fala, ó, pensando, né? A escola é assim, se você botar seu filho... Ele quer saber o resultado sempre, tá? Pro dominante, é sempre o resultado das coisas. Então, você fale pra ele qual que é o resultado que ele vai ter colocando o filho no colégio. Seu filho vai aprender inglês de maneira mais rápida. Seu filho vai, sei lá, vai sair daqui preparado para ir para tal escola, faculdade, curso, preparatório, alguma coisa desse jeito. Porque é isso que importa para ele. Ele não quer saber como funciona, ele não quer saber detalhes, ele só quer saber o que tem de bom na escola para que ele faça ele. Já o comunicador, aí você já vai saber que ele vai abrir o sorrisão, vai falar, vai contar a história, vai falar tudo que já aconteceu. E você vai falar, vai elogiá-lo, que ele vai ficar feliz, vai falar, nossa, como tá bonita essa sua blusa, seu cabelo. Isso é importante. Investe no nosso comunicador e fale para ele muito dessa parte
dos relacionamentos, do quanto que a criança, né, vai estar no ambiente Ah, que seguro, legal. o quanto que Uhum, vai ter muitas pessoas para ela interagir, o quanto que vai uhum. desenvolver atividade, coisas pelas quais ele se interessa. Interessante. E já o estágio, você tem que demonstrar para ele segurança. Então, você tem que Uhum, mostrar que a pessoa vai estar um produto, a escola em uhum. si, ela vai estar seguro. É um produto seguro. E para esse é importante explicar como que funciona. E por que que, Interessante. nossa, o nosso método é dessa forma, Uhum. assim, assim, assado, a gente vai ajudar a desenvolver o filho, assim, assim, assado, vai acontecer isso, aquilo. Por quê? Porque isso vai trazer a segurança que ele busca. Interessante. Já o analista, você também vai explicar como. Só que você Uhum. vai mais profundo. Você ainda vai trazer dados de Ah, como aquilo funciona. Não, entendi. tantos por cento das crianças que Aham. fazem aquilo acontece assim, 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 Olha, assado. interessante. Então, normalmente ele vai te questionar muito. E Uhum, não é porque ele está cuidando de você. Isso é uhum. muito legal falar. Eu gosto de falar isso muito na parte de vendas, né? O dominante, ele vai ser direto ao ponto, ele não vai ter Sim, paciência contigo. Não é sim. porque você não está sendo ruim na abordagem, tá? Uhum, É a forma dele de comunicar. O uhum, comunicador, ele vai te adorar, vai ser virar seu melhor amigo. Mas também não significa que ele está falando do produto. uhum, Ele vai ficar na defensiva. E ele uhum. provavelmente não vai te dar. Não vai fechar contigo no momento. Aham. Isso não significa também que você é ruim, é só que ele precisa de um tempo para pensar. É. E o analista ele vai questionar tudo. Tudo que Uhum, ele puder questionar, ele vai questionar. uhum. Mas também a forma dele de operar e de tomar decisões, assim. Ah, Então, interessante. entendendo um pouquinho isso e observando o padrão, né, do cliente, Uhum, da pessoa que está na sua frente, você consegue ser mais estratégico na uhum. venda, nos relacionamentos de uma maneira geral, né? Interessante, muito interessante. E aí, eu quero. Você falou que ia trazer alguns pontos para a gente poder identificar, né, uma primeira vista, assim, esses perfis. Mas eu quero que você traga só apenas um de cada, porque a Isa vai estar com a gente no workshop dia 9 de junho, das 9 às 13. Link está na bio, gente. É só adquirir lá o ingresso. E nós vamos. E ela vai trazer com profundidade essa temática de perfil comportamental para quem estiver lá já sair ali com não só o entendimento, mas conseguindo fazer essa análise para ter um melhor atendimento nas escolas, né, na empresa, quem tiver o interesse de participar, né, que o público é mais escolas, gestores, mas outras pessoas também serão muito bem-vindas. E aí só traz uma dica, alguma característica que a gente consegue identificar ali se aquela pessoa é um comunicador, se aquela pessoa é um executor, só um, hein, Isa? De cada, Vou por falar favor. uma de cada. O executor ele vai ser direto ao ponto. Legal. Vai falar bom dia, ele. E aí, me fala, o que você quer? Aham, O comunicador provavelmente ele vai abrir o sorrisão aham, e vai falar contigo, vai, de ponta a ponta. sim. Ah, o estável, ele vai falar mansinho e calminho. Pela expressão dele, você já vai saber que ele é estável, porque ele é Uau. fofinho. Aham. O analista, ele vai ser mais Sério. fechado. Ele Uhum, mantém o distanciamento de você, uhum, sabe? uhum. Então, o executor, ele também não é tão. Não deixa entrar tanto, Uhum. mas ele se impõe. O analista Sim. não, ele mantém a distância e ele fica no espaço dele. Ah, É mais ou interessante. menos assim. Ele é quieto, mas ele mantém a distância. Certo. E olha, você falando, é bem engraçado, né? Porque assim, eu sou, como eu disse, eu sou primeiro dominante, depois comunicadora, e hoje, como por entender, eu consigo usar bem isso onde eu preciso, né, Isa? Quando a gente tem esse conhecimento de como a gente, como nós somos os nossos perfis comportamentais, você consegue entender que em tal lugar, em tal momento, você usar, que nem eu usar minha parte influente comunicadora agora, é extremamente necessário, né? E é algo que é meu muito forte. Mas no meu dia a dia, eu sou, como disse, primeiro dominante. Então, Isa, às vezes alguém vem me contar alguma coisa, e aí meu dominante já tá lá, né? Eu falo assim, ai, tipo assim, eu quero que seja rápido, tipo assim, vai, direto ao ponto, rápido. E às vezes na hora de eu contar algo, eu tô no influente, eu quero contar com detalhes, mal demorado. Falar, eu fico pensando, olha, pra você ver, né? Na hora, às vezes de receber alguma informação, eu quero que a pessoa fala, seja bem direto, tipo assim, só me fala o que que é, sabe? E aí depois na hora de contar, eu quero deixar ali, né? Dependendo do momento, claro, meu lado influente influenciar. E aí eu já gente, então era uma vez lá, muito tempo atrás.
E é Isso. muito engraçado quando a gente compreende e entende o porquê que nós agimos da maneira que a gente age, né? Muito legal. E é libertador, assim, em Sim, muitos momentos, às vezes a gente se cobra muito, até cultural, né? sim, Se a gente pensar na nossa população brasileira, sim, a maior parte são de comunicadores, né? sim, Então, existe às vezes até uma certa cobrança para a gente ser de uma determinada maneira. E quando a gente não tem aquele perfil, a gente é exigido para atuar como se fosse, isso é muito desgastante sim, emocionalmente falando, em termos de energia e tudo mais. sim. E você entender e falar, poxa, esse é o meu jeitinho e tá tudo bem. Uhum. Formas, assim, existem maneiras da gente ir se desenvolvendo, Sim, sabe? perfeito. Da gente ir mudando, se adaptando de acordo com o ambiente. Mas é importante que isso seja algo de desejo. Sim, E que você entenda que você está fazendo aquele desenvolvimento, que aquilo é importante para ti. E aí sim. você respeita o que você tem de bom e vai falando, não, mas tudo bem. Eu preciso melhorar nesse aspecto e esse perfil tem isso. E a gente vai crescendo e vai se Uhum. adaptando. Sim, sim. É uma das coisas que eu coloquei pra mim como meta, e eu trabalho até hoje, é isso, é terminar aquilo que eu começo. Porque, gente, é sério, eu tenho como influente, eu tenho muitas ideias. Tipo assim, eu durmo, assim, antes de dormir já vem um monte de coisa. Ah, dá pra. Nossa, sabe, um monte de ideia. E eu falo assim, não, Lô, não dá pra você fazer tudo, por mais que você queira. Então, a minha meta, sempre depois que eu comecei a entender isso, é começar e ir até o fim. Porque eu começava com muitos projetos mesmo, muitas ideias legais, mas não dava continuidade. Então, eu falei assim, eu preciso trabalhar isso em mim. Entendendo por que eu faço isso é muito mais fácil, né? Quando você entende o porquê você faz, você consegue já achar um caminho para. Boa noite, Francisco Moisés. O Francisco está sempre com a Boa gente. noite. Gratidão. Boa noite. Você Mais estava uma pergunta. falando. Fala. Pode falar. Não, eu ia falar que você estava falando do seu perfil, eu vou me expor também. Eu tenho um Aham. perfil que é um pouco claro, eu sou executora e planejadora ao mesmo tempo, são perfis opostos. Sim. E pra mim era quase que uma loucura, velho, porque Aham. uma coisa e outra ia de uma ponta a outra Aham. ao mesmo tempo. Então, Aham. eu tenho que diferenciar, porque em alguns momentos em que eu deveria ir para ação, eu acabo sendo um pouco insegura. Aham. E em outros momentos em que eu deveria planejar, ir mais Uhum. com calma, eu vou que nem sem muito Aham. medir, sabe? Aham. Consequências. Então, aprender sobre isso me ajudou muito a saber onde eu vou usar qual. Perfeito. Então, de repente, para minha função, para minha Uhum. ação, ter um estágio é muito bom, porque eu acabo sendo uma boa ouvinte, consigo Sim. compreender o cliente, consigo ajudar. No entanto, Uhum. como empreendedora, o Uhum. meu executor me ajuda a conseguir avançar para ter os Sim. resultados que eu preciso. Aham. Mas eu só consegui avançar dessa forma depois que eu entendi sobre a metodologia e sobre os perfis. Porque senão vira uma loucura dentro da nossa cabeça, né? É, não, e realmente, quando, assim, como eu falei, né, uma coisa tão simples pra mim, né, eu tão, assim, as pessoas falavam assim, nossa, Lu, eu achava que você era muito brava, muito brava. Eu falei, gente, mas juro, Isa, tipo assim, a gente não tem espelho pra ver a nossa cara, né, tipo, todo dia, toda hora, todo momento. A gente olha no espelho, vai embora, vai trabalhar e aí eu falo, gente, mas eu não sou assim, sabe? Mas todo mundo escreve pra ele, não, se tá todo mundo falando, eles têm razão, né? Depois que eu entendi que eu era assim por causa que eu sou primeiro dominante, e aí você acaba realmente, né, ficando fechado, e eu comecei a sorrir mais. Não, nem que usar meu lado comunicador, né? Então, comecei a sorrir mais, né, no dia a dia, e ainda assim, Isa, eu me sinto muito confortável, séria, muito confortável. Então, às vezes eu tô no sabe? Tô totalmente desconfortável, totalmente feliz, mas eu entendo que dependendo de onde eu esteja, eu preciso sorrir, E né? Porque senão parece que isso você que você tá. falou é interessante também, porque a gente muda de acordo com o ambiente. Sim. Então, por exemplo, eu, nas minhas relações pessoais, eu sou vista como uma pessoa mais calminha, mais Uhum. quietinha e tudo mais. Sim. Mas no trabalho, você falou de sorrir, né? Eu Aham. lembro que uma vez, quando trabalhava numa empresa, eu lembro que uma funcionária falou assim: Nossa, a Beli tá sorrindo. Porque eu era tão focada em fazer as coisas, Aham. e eu tava com vida. Foco. Ela falou: Nossa, o que que tá acontecendo que a Beli tá sorrindo? Por quê? Porque eu chegava e se Aham. deixasse, eu era a primeira a chegar, a última a sair, trabalhando, trabalhando, Uhum. trabalhando, trabalhando. E nem olhava pro lado, porque eu queria fazer Uhum. um negócio com o tempo. É. Então, a gente muda até no ambiente, Sim, né? sim, você começa a entender e assim, você entende a,
que nem vai, o comunicador ele tem essa parte de relacionamentos, apesar que ainda no meu trabalho lá na escola como professora, as pessoas, tem pessoas que falam assim, Lu, você parece aquela pessoa que não vem tipo, pra fazer amizade. Você vem, executa e vai embora. E realmente é o meu dominante funcionando. Mas como eu falei, hoje eu já sorrio mais, né? Eu já falo né, um bom dia. Tomo esse cuidado de falar com todo mundo. Que não é que, gente, eu não fazia isso porque eu era arrogante, chato. Não, é porque era tão natural que eu não percebia que eu fazia dessa maneira, né? E quando eu comecei a entender sobre perfis comportamentais, eu falei, uau! E pensando aqui, Isa, na questão das mães, até para as mães entenderem como agir com um filho. Às vezes, como eu falei, traz a comparação, mas esse meu filho é tão quietinho, o outro olha, porque tem perfis comportamentais diferentes e utilizar essa parte Isso tem nada de errado em ter copinho. e usar as características ver com os olhos bons, né? Porque, gente, cada um tem, tudo tem a sua parte boa e claro, também tem as partes limitantes do perfil, né? Sim, sim. E é mais ou menos isso. Por exemplo, nossa vida, a gente tem o lado luz e o lado sombra, né? Voltou. Voltou? Voltou. Então, reconhecer isso e saber lidar vai ajudar bastante. Por exemplo, a gente acho que já acabou falando, né? Mas se você pegar o executor, ele vai ser muito bom para fazer as coisas acontecerem. Sim. Mas ele precisa tomar cuidado para ele não parecer muito mandão. Às vezes até agressivo. O educador ele vai ser ótimo para manter um ambiente alegre, descontraído, animado. Vai ser ótimo para ter novas ideias. Mas ele precisa, se ele não cuidar, ele vai ser desorganizado. Sim. Ele não vai conseguir concluir coisas. E às vezes até palhaço assim, às vezes estão no sentido palhaço, de querer animar, de conversar, que às vezes não ter muita seriedade, né? Não ser levado tão a sério. Não existe isso também? Quando a pessoa é muito... Existe, porque ele acaba sendo um pouco superficial. Ele não se aprofunda nos relacionamentos, ele acaba mudando muito rápido. Sim. Então ele começa o negócio muda, começa o negócio muda. Então, isso mesmo. Na superficialidade, Sim. tanto nas relações, quanto ele acha que tem muito amigo, mas tudo amigo de Facebook. Entende? Isso mesmo. Não é tão profundo. Sim. E é a mesma coisa com os projetos. Ele tem várias ideias, ele começou, não terminou. E ele acaba ficando, se não cuidar, pode ficar um pouco raso. Sim. E aí, pro planejador, né? Ele vai ser um ótimo amigo, vai ser muito bom em concluir as coisas, em ter consistência, em ser organizado, em ser leal, em ser um bom ouvinte. Mas se ele não cuidar, ele... Sabe, uma característica muito comum também de um planejador, sabe aquela pessoa que é muito tranquila, de repente ela explode? Sim, sim. Porque ele já conheço muita coisa. Então... ele precisa aprender a, principalmente, colocar para fora e não ter tanta insegurança. E agir. Perfeito. Agir quando precisa agir. E no caso do analista, vai ser muito profundo em tudo que ele faz, vai fazer com muita excelência. Mas ele pode passar essa imagem de ser muito pessimista e crítico. Então, e procrastina, é procrastinador? Não, tipo, procrastinador no sentido assim, de pensar tanto em começar algo que acaba deixando, não, vou pensar um pouco mais, vou analisar um pouco mais ou não. Sim. Acho que o planejador acaba sendo assim. Sim. Porque cada um vai ter uma forma diferente de procrastinar, vai? Sim, mas o planejador ele vai pensar muito que ele vai deixando para depois. Aí ele vai estudar tudo, todos os detalhes, e para quando ele se sentir seguro, ele ir. Sim. O comunicador, ele vai procrastinar porque ele vai pular de coisa em coisa. Sim. Vai na animação, entende? O executor, ele já mais ação do combate, de fazer. Só que às vezes ele vai fazer demais e ele vai se cansar por isso. Sim. Porque executar, acaba não planejando, né? Exato. Legal. Vamos lá. Acho que a gente está quase no fim. Gratidão mais uma vez você que está conosco, você que está assistindo a reprise, encaminha. Muito interessante essa live, estou adorando, Isa. Seja bem-vindo você que está entrando agora com a gente. Nós estamos falando sobre perfis comportamentais e aí trazendo até num âmbito de escola, de família, que é o meu público aqui, para que vocês possam entender o que é e o porquê entender e compreender um pouco sobre esse tema. E
Mais uma pergunta, Isa. Conhecer os perfis comportamentais pode auxiliar o professor? Claro, a gente já falou muitos pontos aqui, mas eu quero que você dê uma resumida aqui pra gente, tá? Pode auxiliar o professor de alguma maneira em sala de aula? Então, o professor que compreende, ele entende um pouco desses perfis. Como que isso se pode ou não e como que isso pode contribuir para esse professor em sala de aula? Eu diria que não só pode como deve, Tá, tá? legal. Porque até a origem da teoria, ela veio muito disso. Por que eu explico para as pessoas a mesma coisa e elas agem e Ah, entendem de maneira diferente? perfeito. Então, o professor ele precisa Uhum, entender que cada aluno ele vai ter uma forma de reagir diferente. E uhum, uma forma de aprendizado, entende? sim. Então, vai ter um que vai pegar mais rápido, vai ter um que vai tender a ser mais disperso, vai ter um que vai precisar de um tempo, mas todos eles têm total condições Uhum, de se desenvolver. sim, Ou de atuar na área que ele queira, fazer o que ele quiser, entende? De entendo. crescer. Uhum, Mas cada um vai reagir de uma forma diferente. E se o uhum, professor ele não está atento a isso, uhum, muito provavelmente o que a gente costuma fazer é replicar na gente qual que é o nosso maior perfil. Então, se eu sou, sei lá, muito executora, eu vou uhum, achar que todo mundo tem que fazer tudo pronto. Todo mundo sim, tem que ser direto ao ponto, entende? E uhum, eu vou exigir isso das pessoas e às vezes eu vou estar literalmente matando talentos. sim, E sim, quando a gente pensa, vou trazer um outro tema, né, que é uhum, crença limitante, uhum, um dos maiores influenciadores das nossas crenças limitantes são os professores. sim, E muitas com vezes certeza. por falta de conhecimento desse tipo de comportamento. Sim, De chegar para um aluno que é mais disperso, gosta de interagir e querer que ele age uhum, de uma determinada maneira que não é muito perfil dele. sim. Então, como que eu faço para ele fazer o que eu quero de uma forma que seja atrativo para ele? Seja leve, Entendendo o né? perfil Essa criança consiga fazer da maneira dela. exato. Entendendo o perfil, ele vai conseguir instruir, ele vai conseguir direcionar da melhor maneira possível. Perfeito, perfeito. E olha, Isa, você falando isso, eu lembro da minha prática antes de autoconhecimento. Porque assim, o que eu falo de autoconhecimento? Porque primeiro eu me conheci para depois entender que cada um é da maneira que é, de entender perfis comportamentais, depois de aprofundar aí no quesito de quesitos, né, comportamentais, de inteligência emocional. Então, primeiro eu fui me conhecer, né, e fui entender um pouco sobre mim. E aí eu lembro que foi uma construção. Aprendi um pouco sobre mim, fui, né, aprendendo cada vez mais, depois eu fui me aprofundando no tema, fui achando incrível e fui entendendo um pouco sobre o ser humano, de como é o comportamento do ser humano. E aí eu lembro da minha prática antes e a minha prática depois. É totalmente diferente. Porque, como você falou assim, o professor, quando ele tem esse conhecimento, ele quer que faça da maneira dele. E tipo assim, não, é assim e ponto. Não tô falando todos, tá, pessoas? Pessoa bonita, pessoa linda que tá aqui conosco. Mas muitos acabam tendo isso, né? Até mesmo como profissional, e não tô falando só o professor, né? Em uma empresa, uma coisa, você quer que a pessoa faça daquela maneira. Mas será que a melhor maneira pra pessoa, talvez seja a melhor maneira pra você? E olha, quando eu aprendi, eu falei, nossa, gente. Um erro muito comum, né, que a gente ouve as pessoas repetindo muito faça com os outros, O que você age quer que... com os outros como Aham. você gostaria que agisse com você. E não, você não tem que agir Não, como você quer. Tem que agir como a pessoa quer, literalmente. sim. Eu preciso entender um pouco mais sobre as Sim, pessoas. sim. Entender um pouco mais sobre as pessoas. Isa, adorei, adorei, achei que foi bastante esclarecedor. E fala um pouco sobre a profundidade. Você vai estar no nosso workshop, dia 9/6. Graças a Deus, amém Jesus, já deu tudo certo. E fala um pouquinho sobre esse aprofundamento do tema que você vai trazer lá pra gente. Assim, o que você vai explorar lá quanto ao tema perfil comportamental. Eu vou me aprofundar um pouquinho, principalmente quais são as principais características, Legal. qual a forma que as pessoas se relacionam, Uhum, como elas interpretam, para que você consiga olhar e até identificar. Vou levar até uma forma de você identificar ao vivo
Que às vezes a gente até acha que é de uma forma, mas depois que a gente faz um teste, a gente percebe que não é bem assim. Sim. Então, vou te ajudar também a identificar os seus padrões. Você vai sair de lá olhando, caramba, eu sou dessa maneira, funciona dessa, e com um mini mapa, digamos assim, sobre como atuar com as pessoas. Ah, que legal, que legal. Gente, o workshop Crescer, o link tá na bio, tá? A Isabelle de Seta vai estar com a gente, falando sobre perfil comportamental, e também a Giovana Lucenas, que vai falar sobre a parte de cultura e também de, não é avaliação, diagnóstico das instituições, tá? Nosso perfil é gestores escolares. Claro, né? Se outras pessoas se interessarem aí pelo tema, é bacana participar. Eu vou falar sobre diferenciação. E eu convido você a participar, encaminha, você que é mãe, encaminha para o diretor da sua escola, para o gestor da sua escola, porque uma escola que tem esse conhecimento, ele consegue ser muito mais produtivo e aflorar nas crianças, ali na comunidade escolar, gente, a melhor parte de cada um, não é, Isa? É isso. Isso. Isa, gratidão, Deus abençoe, eu adorei. Você foi falando, fui lembrando das coisas, eu acho muito legal isso, me associando. A gente fica falando por horas, né? E eu acho tão interessante, porque aí a gente começa a se perceber e fala, nossa, eu sou assim, por quê? Por causa desse perfil, e é muito legal, é esclarecedor mesmo, é muito legal. Que bom. Que bom que você gostou, conte Obrigada. comigo. Amém. Ontem no workshop, viu? Até. Gente, gratidão, encaminha essa live. Beijo, fica com Deus. Tchau. Tchau.